Vamos lá, videozinho bem rápido aqui no canal para eu passar para você 22 livros que eu li ao longo desses últimos anos relacionados ao tema dinheiro que eu acredito que você precisa ler em 2022. 22 livros para você ler em 2022. Selecionei exatamente esse número aqui para fazer o trocadilho, beleza? E eu vou fazer uma divisão aqui nos 22 livros da seguinte forma. Eu vou dividir eles em 3 grupos diferentes. Dos 22 livros, vão ser 5 livros sobre mindset. E aqui presta atenção que esse mindset não é aquela palavrinha boba, aqueles livros de mentalidade, de autoajuda, que na realidade não servem pra nada, só pra você se iludir e pensar que tá estudando alguma coisa. Não vai ser isso, vão ser 5 livros bons de verdade, tá? 5 livros sobre mentalidade financeira que vão te ajudar, que vão aí te fazer aprender alguma coisa de fato. Dos 22 livros, 12 vão ser sobre investimentos, que é o grande foco aqui do canal, então por isso que é uma quantidade maior, é o tipo de livro que eu mais leio. E 5 livros vão ser sobre empreendedorismo, que eu aplico no meu dia a dia. Eu tenho empresas aqui, esse canal de certa forma é uma empresa, eu leio, estudo sobre esse assunto, então se você tem interesse, eu acredito que esses 5 livros podem te ajudar bastante também, beleza? 3 grupos aqui, 5 livros sobre mindset, 12 sobre investimentos e 5 livros sobre empreendedorismo, beleza? Já vou te pedir aqui, antes de eu começar a te passar a lista, que vai ser um vídeo bem rápido mesmo, para você deixar um like e se inscrever no canal, se você se interessa por esses temas, dinheiro, investimentos, criptomoedas, bolsa de valores, que é o que eu normalmente trago aqui no canal, bastante conteúdo sobre esse universo. Então deixa um like, se inscreve no canal e vamos aqui já iniciar a nossa lista com o primeiro livro sobre mentalidade, começando pelo primeiro grupo aqui, vão ser 5 livros sobre mentalidade. E o primeiro livro é O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. O Napoleon Hill, caso você não conheça, ele é um grande estudante da riqueza. Ele entrevistou aí, ele é conhecido, né, por ter entrevistado mais de 500 pessoas de sucesso, como Henry Ford, como Thomas Edison, e ele desenvolveu, com base nessas entrevistas, uma grande filosofia de realização pessoal, profissional, financeira, tá? E em Mais Esperto que o Diabo, que é o livro que eu tô recomendando aqui pra você, ele narra uma entrevista metafórica com o diabo, não é uma entrevista real, né? O Napoleon Hill não sentou pra conversar com o diabo, mas ele conta a história desse livro com essa narrativa. E esse livro, então, ele é indicado pra todos que desejam ser mais espertos que seus medos, seus problemas e suas limitações. Na minha visão aqui, a conversa que ele narra com o diabo é uma metáfora pra isso, pra você conseguir superar os seus medos, os seus problemas, as suas limitações e começar, de fato, a tocar a sua vida pra frente, tá? Então é um livro bem interessante, uma leitura bem fácil, você consegue ler isso daqui em 1, 2 tardes se você se dedicar, é um livro muito bom, o primeiro livro aqui da lista. O segundo livro é Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, e o nome desse livro aqui, ele não é muito convidativo, né? Parece aqueles livros falastrões de autoajuda, Os Segredos da Mente Milionária, como se existisse um grande segredo que os milionários escondem de todo mundo, então o nome não é muito convidativo, mas as lições, acredite em mim, são verdadeiramente valiosas. Se você ler esse livro aqui, você vai ser capaz de internalizar conceitos muito poderosos sobre dinheiro e sobre mentalidade, sobre mindset, que por mais básicos que sejam, tá? Se você já tem algum conhecimento, você pode achar esse livro bem básico, mas por mais básicos que sejam, muitos não conseguem enxergar. Não faz parte da realidade da maioria das pessoas. E a principal contribuição desse livro aqui, na minha opinião, é te ajudar a reprogramar crenças limitantes sobre dinheiro. Às vezes você pensa uma coisa sobre dinheiro, que dinheiro só chega nas mãos de quem é ruim, de quem explora os outros, coisas do tipo, essas crenças limitantes sobre dinheiro, esse livro aqui vai te ajudar a reprogramar todas elas, né? Você não consegue quebrar, eliminar por completo uma crença limitante, mas você consegue reprogramar e começar a enxergar essa parte da realidade de forma diferente. Então esse livro aqui te ajuda bastante com isso, tá? Essa crença de você achar que quem tem dinheiro é ruim, por exemplo, te limita por mais que você não perceba, porque se você inconscientemente acredita que quem tem dinheiro é ruim, como é que você vai conseguir ter dinheiro? Como é que você vai se induzir a se tornar essa pessoa que você acha ruim, que você acha que é uma pessoa maldosa? Não tem como, né? Então você precisa reprogramar essa crença. O terceiro livro aqui é o Pai Rico, Pai Pobre. Esse é um clássico. Esse livro aqui ele é normalmente o mais indicado, inclusive, para iniciantes no mundo do dinheiro. Eu diria que a cada 10 pessoas, 9 indicam o Pai Rico, Pai Pobre para quem tá começando. E ele é, de fato, um bom livro, tá? Ele vai te apresentar aqui lições e conceitos valiosíssimos, tanto de mentalidade financeira quanto de investimentos. Já começa aqui a prática, de fato, de investimentos. Eu acredito que toda a sua visão de mundo muda depois que você lê esse livro, assim como mudou a minha. Pai Rico, Pai Pobre foi o primeiro livro que eu li sobre finanças. Então, se você ainda não sabe nada sobre esse mundo do dinheiro, eu provavelmente começaria pelo Pai Rico, Pai Pobre, beleza? O quarto livro aqui, também muito bom, é O Homem Mais Rico da Babilônia. E é o seguinte, a sinopse desse livro é a seguinte: baseando-se nos segredos de sucesso dos antigos babilônicos, o George S. Clason compartilha lições valiosas. Se você quiser aprender
aprender a evitar a falta de dinheiro e assegurar uma renda para o futuro, esse livro será o seu melhor amigo. Então, nesse livro aqui, o autor, o George S. Clason, ele compartilha as lições de riqueza e dinheiro dos babilônicos, o povo mais rico e próspero do século XVIII, tá? Então, um livro muito interessante aqui, também é uma narrativa com várias metáforas, com vários contos para você entender toda a dinâmica de dinheiro, né? Como que o dinheiro funciona, como que ele flui no mundo. É um livro bem interessante também para desenvolvimento de mentalidade. E o quinto livro aqui, pra gente fechar a nossa listinha de mentalidade, é o Pense e Enriqueça, do Napoleon Hill. É mais um livro aqui do Napoleon Hill, aquele cara que estudou a vida de diversos milionários da história dos Estados Unidos. E é justamente isso daqui que ele vai compartilhar nesse livro. Se eu não me engano, esse é o livro mais famoso do Napoleon Hill, e ele vai compartilhar aqui no Pense e Enriqueça o que todos esses homens que ele estudou têm em comum. O que que fez esses homens se tornarem bem-sucedidos. E a partir disso daqui, ele desenvolve um programa de 13 passos e ele compartilha nesse livro. Napoleon Hill vai mostrar aqui o caminho que todos esses homens, todos esses milionários que ele entrevistou, seguiram para alcançar a riqueza, para alcançar a felicidade na vida. Então, um livro muito interessante, beleza? E aí, saindo aqui da lista de mentalidade, entrando na sequência de 12 livros sobre investimentos, o primeiro livro aqui que eu recomendo para você ler, eu li esse daqui recentemente, é o mais importante para o investidor, do Howard Marks. Se você gosta de investimentos em bolsa de valores, se você está procurando se aprofundar nesse assunto, esse livro vai ser muito importante para você, tá? O Howard Marks aqui, ele é o fundador da Oak Tree Capital, é uma gestora lá dos Estados Unidos que tem mais de 150 bilhões de dólares sob gestão, então é uma gigante. Ele é reconhecido mundialmente pela sua incrível habilidade no mercado de ações, até mesmo pelo próprio Warren Buffett. O Warren Buffett reconhece a habilidade que o Howard Marks tem para investir e a sua importância para a educação financeira mundial. O Warren Buffett recomenda esse livro daqui, inclusive. E nele, o Howard Marks vai basicamente compartilhar a sua estratégia vencedora para avaliar, para analisar ações e investir de forma inteligente. Se você quer entender como esse grande investidor investe, o mais importante para o investidor aqui, Lições de um Gênio do Mercado Financeiro, vai ser um livro excelente para você, tá? O sétimo livro aqui vai ser a biografia do Warren Buffett, A Bola de Neve, Warren Buffett e o Negócio da Vida. Caso você não conheça, né, eu já comentei sobre o Buffett aqui no livro 6, ele é o maior investidor de todos os tempos e esse livro é basicamente a sua biografia. Eu não preciso nem me aprofundar muito aqui, te listar o tanto de conhecimento valioso que você vai poder extrair da biografia de um dos homens mais ricos do planeta e do investidor mais bem-sucedido de todos os tempos, né? Então, leia aqui a biografia do Buffett, vai ser um excelente livro para você. E dando sequência aqui, para complementar a biografia do grande investidor, do Warren Buffett, o livro 8 é O Jeito Warren Buffett de Investir, que vai te trazer aqui lições valiosíssimas sobre a forma que o Buffett investe, sobre a sua estratégia, sobre a sua filosofia. Então, se você quer conhecer em mais detalhes como que a estratégia de compra de ações, de análise de ações do maior investidor de todos os tempos funciona, esse livro aqui vai te dar todas as respostas, tá? É a estratégia do Buffett compilada num livro. Muito importante se você tá querendo começar a investir na bolsa de valores. O livro 9 vai ser exatamente a mesma lógica, só que aplicado para um outro investidor, para um outro grande investidor, que é o Peter Lynch. O Jeito Peter Lynch de Investir é o 9º livro aqui. E só para deixar claro aqui, eu particularmente aprendi tanto com o Peter Lynch quanto eu aprendi com o Warren Buffett, se não foi um pouco mais, tá? O Peter Lynch também é um grande investidor, então não negligencie esse livro aqui. E aí, da mesma forma que a gente tem no Jeito Warren Buffett de Investir, no Jeito Peter Lynch de Investir, você vai ter acesso à estratégia de investimentos desse grande investidor, beleza? O Peter Lynch talvez seja aí o gestor de fundos de investimento mais bem sucedido e conhecido da história dos Estados Unidos. Ele entregou retornos fantásticos na época que ele estava ativo, beleza? Então, um livro excelente. O livro 10 aqui é O Investidor de Bom Senso, do John Bogle. O John Bogle, caso você não conheça, ele é o fundador da Vanguard, é uma gestora americana que é bastante focada em ETFs, em fundos de índices. E aí, nesse livro aqui, você vai descobrir uma estratégia que é simples e eficiente de investir o seu dinheiro através dos fundos de índice, através dos ETFs, uma forma de investir passiva, né, que eu também gosto bastante. Esse é um daqueles livros aqui que, na minha visão, muda todas as concepções que você tem sobre investimentos. Se você acha que você necessariamente precisa ficar analisando 1000 ações, investindo ativamente, dedicando horas do seu dia para os investimentos, esse livro aqui pode quebrar esse paradigma, pode te mostrar que você consegue investir de forma eficiente, com uma boa estratégia, ter um retorno muito acima da média, né, do que a maior parte das pessoas vai conseguir, e dedicando bem pouco tempo, 5, 10 minutos por mês, você consegue fazer isso, tá? Então é um livro aqui que quebra paradigmas. O número 11 vai ser o Warren Buffett e Análise de Balanços. É mais um livro aqui compartilhando pra gente a estratégia de investimentos do Buffett. E aí, nesse livro, você vai ter acesso aos principais conhecimentos sobre contabilidade que você precisa para investir em ações, beleza? Se você quiser aprender como Warren Buffett lê e interpreta as demonstrações financeiras, né, os números, os indicadores de uma empresa, de uma ação,
esse daqui é o livro ideal para você. Ele vai te mostrar aqui como que o Buffett analisa ações, como que ele entende a contabilidade de uma empresa, como que ele analisa os balanços, lê as demonstrações financeiras, enfim, todo um conhecimento básico aqui de contabilidade que você precisa para investir em ações. O livro número 12 vai ser o Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel, que na minha opinião, essa daqui é a bíblia de todos os investidores de longo prazo. É um livro obrigatório se você quiser começar a investir a longo prazo, porque o Jeremy Siegel, ele é um grande estudioso do investimento de longo prazo, né? Ele é um grande economista americano e nesse livro aqui ele compartilha pra gente lições, estudos e conceitos muito importantes para quem quer investir a longo prazo. Então, se você tá começando a investir em ações por agora ou tá pensando em começar ao longo de 2022, esse livro é obrigatório para você, uma verdadeira bíblia dos investidores de longo prazo. O livro número 13 aqui é o Ações Comuns, Lucros Extraordinários, do Philip Fisher, esse carequinha aqui em preto e branco. O Philip Fisher, caso você nunca tenha ouvido falar nele, ele é reconhecido e admirado como um dos mais influentes investidores de todos os tempos, tá? Por mais que você não conheça, e inclusive ele é uma das inspirações do Warren Buffett. O Warren Buffett já falou dele em várias entrevistas, foi um dos caras que o inspirou. E aí nesse livro aqui você vai conhecer a estratégia e a filosofia de investimentos do Philip Fisher, que é um pouquinho diferente da estratégia do Warren Buffett e da estratégia do Peter Lynch, que a gente já viu em livros passados, tá? Mas ainda assim, bem interessante para você estudar a forma como esse investidor enxergava as ações, a bolsa de valores e os investimentos de uma forma geral. O livro 14 aqui vai ser o Iludidos pelo Acaso, do Nassim Taleb, que não é um livro muito comentado do Taleb, mas na minha opinião é o melhor que ele tem, foi o que eu mais gostei dos que eu li do Taleb. E caso você não conheça, né, o Taleb, Nassim Taleb, ele é um grande matemático e também um grande investidor. Nesse livro aqui, ele vai compartilhar pra gente lições muito valiosas sobre como o acaso, a sorte mesmo, influencia nas nossas vidas e, é claro, no mercado, na bolsa de valores, nos seus investimentos. Muitas vezes a gente tende a confundir a sorte com habilidade. Um resultado que a gente pode ter pode ser fruto da sorte e a gente pensar que é porque nós somos bons, da nossa habilidade, e muitas vezes isso não é verdade. Então é isso que o livro vai mostrar pra gente, que muitas vezes a sorte pode ser confundida com habilidade quando nós investimos em ações e que nós não devemos levar tanto crédito assim pelos resultados do nosso investimento, tá? Esse livro aqui foi pra mim uma grande quebra de paradigmas, talvez as duas maiores quebras de paradigmas dessa lista aqui, o Iludidos pelo Acaso e o Investidor de Bom Senso, que foi o livro número 10, tá? São dois livros excelentes. Mas partindo aqui pro livro 15, vai ser o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. O Daniel Kahneman, ele é um economista comportamental bastante famoso, já tem prêmio Nobel aí, Nobel, sei lá como é que fala o prêmio, mas ele tem esse prêmio, e nesse livro ele nos leva a uma viagem pela mente humana, essa daqui é a sinopse do livro, e ele explica as duas formas que a nossa mente tem para pensar, uma forma que é rápida e emocional, e uma outra que é lenta e lógica, tá? Então, se você quiser entender mais aqui sobre vieses comportamentais, como que a nossa mente funciona e como que isso tudo influencia no mercado, nos investimentos, na bolsa de valores, como que o nosso emocional pode prejudicar os investimentos e como que você lida com isso, esse livro daqui é obrigatório, tá? Um livro excelente do Daniel Kahneman. O livro 16 é a Psicologia Financeira, Lições Atemporais sobre Fortuna, Ganância e Felicidade, do Morgan Housel. Um livro excelente aqui também, não é muito comentado dentro do mundo dos investimentos, das redes sociais, mas é um livro excepcional. E a sinopse desse livro é a seguinte: a forma como nós lidamos com o dinheiro costuma ser explicada como um campo puramente matemático, mas a verdade é que grandes decisões não são tomadas diante de uma planilha, mas durante jantares com a família ou reuniões com amigos. E é justamente isso daqui que o Morgan Housel vai nos apresentar nesse livro. Casos de sucessos e fracassos que demonstram a importância do fator psicológico nas finanças. Então, se você quiser entender toda a lógica da psicologia financeira, como que a sua mente pode influenciar nos seus próprios investimentos e como que você tira o melhor disso, esse livro daqui vai ser excelente para você também, tá? Um livro com ensinamentos atemporais, de fato, que é o que ele coloca aqui. Lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade. Um livro que, na minha opinião, vai te ajudar muito nos seus investimentos. E aí, pra gente fechar a lista dos livros sobre investimentos, vamos fechar com o do 1000 ao Milhão, do Thiago Nigro, do nosso querido primo rico aí. Esse daqui é um livro que muita gente critica, mas eu acho que é um livro excepcional, tá? Pro propósito que ele tem, é um livro excepcional. Um livro com conceitos bem gerais sobre investimentos, né? Vai te apresentar as modalidades de investimento, o que é renda fixa, o que é renda variável, quais são os principais investimentos, como que eles funcionam ali, pelo menos a base deles, e vai te passar várias dicas interessantes aí sobre carreira, sobre economizar dinheiro, sobre investimentos também de uma forma geral, tá? Então, na minha opinião, se você ainda é um completo iniciante, se você sequer conhece as modalidades de investimento
que existem dentro da renda fixa, o que é um CDB, o que é um LCI, se você não sabe o que é que você pode investir dentro da renda variável, o que é uma ação, o que é um fundo imobiliário, o que é um ETF, esse livro aqui vai ser muito útil para você, tá? Porque ele é um guia bem básico mesmo, uma introdução geralzona para quem ainda não sabe nada, então um livro excelente aqui do Thiago Nigro pro propósito que ele tem, beleza? E aí vamos partir então para os livros sobre empreendedorismo pra gente fechar a nossa lista. O livro 18 aqui é O Sonho Grande, que é o seguinte, é basicamente a biografia do Jorge Paulo Lemann, o Marcel Telles e do Beto Sicupira, que são 3 dos maiores empresários da história do Brasil. Estão por trás aí da 3G Capital, da Ambev, das lojas americanas, do Burger King aqui no Brasil. Enfim, tem muita história esses caras, tá? Então nesse livro aqui você vai ver uma espécie de biografia desses 3 amigos que ergueram em pouco mais de 4 décadas o maior império da história do capitalismo brasileiro e ganharam uma projeção sem precedentes no cenário mundial. Eu acho que os 3 aqui, inclusive, estão no top 5 de mais ricos do Brasil, tá? Se não estão no top 5, estão no top 10, com certeza. São bilionários brasileiros que construíram, de fato, um império aí com a 3G Capital, com a Ambev e por aí vai. São gênios aqui do empreendedorismo e você tem muito a aprender com eles, sem dúvida. Esse livro é excepcional. O livro 19 aqui é mais um que, assim como Os Segredos da Mente Milionária, né, um dos primeiros que a gente comentou, tem um nome um pouquinho estranho, né? Ele te induz a pensar que é um livro bobo sobre autoajuda, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, mas ele é um livro que vai muito além disso, tá? Eu gosto de dizer que o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas vai muito além da autoajuda, que é a base do livro, vamos colocar assim, né? Serve basicamente pra isso. Mas esse livro, ele é muito mais do que isso, tá? Ele vai muito além dessa autoajuda básica. Eu não vou dizer que é bobo, porque muita gente pode precisar desse tipo de conteúdo, mas é básico, né? E ele vai além desse básico. Para quem gosta desse tipo de conteúdo aqui, para quem se interessa por empreendedorismo, você consegue tirar muitos ensinamentos sobre persuasão do livro do Dale Carnegie, do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E a persuasão é uma habilidade que é essencial para os negócios e principalmente para as vendas, né? Um negócio não se sustenta sem vender. Então, na minha opinião, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é uma leitura que é bem prazerosa e é fundamental para quem deseja criar bons vínculos comerciais e se tornar mais persuasivo aí no dia a dia, para quem quer vender melhor, para quem quer alavancar o seu negócio, tá? Um livro essencial, sem dúvidas, um dos que eu mais gostei dessa lista, por mais que o nome seja meio falastrão. E aí o número 20, vamos já nos aproximando aqui do final, é A Loja de Tudo, Jeff Bezos e a Era da Amazon, do Brad Stone. Então, se você admira a história e o sucesso da Amazon e do Jeff Bezos, que é um dos homens mais ricos da história, esse livro aqui vai ser um dos melhores dessa lista pra você, porque ele funciona basicamente como uma biografia da gigante varejista americana, da Amazon, e também de um dos homens mais ricos da história, como eu já falei, do Jeff Bezos, beleza? Essa obra aqui vai te revelar importantes detalhes de todas as jogadas do Jeff Bezos para transformar a Amazon em uma das empresas mais poderosas da atualidade. Então é basicamente uma biografia de como que o Jeff Bezos saiu do zero para construir a gigante que a Amazon é hoje. Um livro muito bom aqui, A Loja de Tudo. O livro número 21, seguindo aqui na linha de estudar a história da Amazon, estudar a história do Jeff Bezos, que é um dos caras que eu mais admiro aí no mundo dos negócios, eu gosto bastante da história da Amazon, é As Cartas de Bezos. E é o seguinte, esse livro é basicamente uma coleção das cartas que o Jeff Bezos escreveu para os seus acionistas, né? Ao longo de mais de 20 anos de história, de trajetória da empresa, o Jeff Bezos escreveu cartas para os seus acionistas, as pessoas que investiam na Amazon, para explicar o que estava acontecendo, o que ele ia fazer, o que ele pensava, quais as estratégias que ele ia aplicar para tranquilizar os seus acionistas sobre o futuro da empresa. Então, nessas cartas estão basicamente as descrições de todas as estratégias e princípios que foram adotados pelo bilionário para transformar a Amazon na gigante que ela é hoje. Então, nesse livro aqui, você vai ter acesso a todo esse conhecimento. O Steve Anderson, que foi o cara que escreveu o livro, ele é um especialista em tecnologia, ele vai te mostrar aqui 14 princípios de crescimento da Amazon que ele identificou na leitura dessas cartas, né? Então, ele leu todas as cartas, reuniu os pontos principais, compilou eles em 14 princípios e é o que ele lista aqui nesse livro pra gente, As Cartas de Bezos, um livro excepcional também, tá? E aí o último livro, o livro número 22, talvez seja o menos conhecido dessa lista, mas foi um livro que eu me surpreendi quando eu li, é o Se Eu Soubesse aos 20, da Tina Seelig. Não sei se é bem assim que pronuncia o nome dela, mas ela é uma neurocientista, uma empreendedora e também uma professora de Stanford. Só falta voar aqui a Tina Seelig, né? E aí nesse livro, a Tina, ela compartilha muito do que ela ensina em sala de aula, nas suas aulas de Stanford sobre empreendedorismo, sobre carreira. Então um livro muito interessante aqui, que tem o objetivo de ser basicamente um guia prático para jovens sobre profissão, sobre empreendedorismo, sobre carreira, né? O que o nome basicamente fala aqui pra gente, tudo aquilo que ela gostaria de saber
aos 20 anos, tá? Tem a descrição aqui do livro. Um curso rápido e eficaz para você potencializar seus talentos e definir seu lugar no mundo. A Tina Seelig é uma verdadeira gênia, tá? Uma professora excelente lá em Stanford, uma excelente empreendedora e também uma neurocientista. Então um livro aqui que eu gostei bastante. O Se Eu Soubesse aos 20, da Tina Seelig. Fechado? Então fica aí a minha recomendação dos 22 livros que eu acho que você deveria ler ao longo de 2022. Se não conseguir ler os 22, lê uma parte deles e coloca o resto pro próximo ano, não tem problema, né? Não vou ficar dando uma de coachzão aqui, que você tem que ler um livro por semana. Faz o que você quiser, lê aí no seu ritmo, lê da forma que você achar melhor, mas são 22 livros que podem te ensinar bastante, tá? 5 sobre mentalidade, sobre mindset, 12 sobre investimentos e 5 sobre empreendedorismo. Se você curtiu esse vídeo, não esquece, deixa o like e se inscreve aqui no botão vermelho, porque isso me ajuda demais e você também passa a receber as notificações de todos os meus próximos vídeos, tranquilo? Aqui na descrição vão estar todos os meus links do meu Instagram e o do Diário do Milhão, que é a minha escola de investimentos de longo prazo. Se você quiser aprender um pouquinho mais, a gente tem aula ao vivo toda terça-feira e você tem 7 dias grátis para testar tudo aqui pelo link da descrição. Tranquilo? Eu vou ficando por aqui então, eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.